Quem aqui online tem vontade de fazer alguma coisa, algum empreendimento, fazer alguma coisa e não fez por medo ainda? Medo de dar errado, medo do que as pessoas vão pensar, medo do que a família vai falar, medo de arriscar. Quando você tinha 5, 6 anos, você entrou dentro de casa todo feliz, com o pé sujo, e deu uma estrela ali. A sua mãe falou: seu idiota, você não tá vendo que você tá sujando tudo? Porque ela tava o dia inteiro limpando casa, tava cansada. Ela não queria te magoar, mas ela falou algo com você e você sentiu um impacto emocional. Isso criou um caminho neural no seu cérebro, fazendo com que você não faça nada novo para que você não seja punido de novo. Então você tem medo de mudança, você tem medo de novo, você tem medo de arriscar. Você tem medo de empreender. Por que você tem medo de empreender? Talvez porque quando você era criança, seu pai ou sua mãe virou para você e falou assim: não converse com estranhos. Por quê? Porque eles vão te sequestrar, vão te roubar. Você ficou em pânico. Falou: nunca mais eu vou conversar com ninguém que eu não conheço. Só que hoje você cresceu, mas a conexão neural está aqui. E a emoção, a química automática acontece ainda. Toda vez que você pensa em conversar com um estranho, vem uma química que acontece no seu corpo, que gera uma emoção, que gera uma vibração. E você entra em desespero falando, tipo, não vou. É inconsciente, você não sabe por que não vai, mas você não quer ir. Você não quer falar em público, você não quer lidar com pessoas, você não quer oferecer o seu produto para as pessoas. Por que você não quer oferecer o seu produto para as pessoas? Porque você fica com medo de incomodar as pessoas. Quando você era criança, aconteceu várias coisas. Várias coisas que nem o seu pai, nem a sua mãe, nem ninguém que cuidava de você quis te incomodar ou criar isso em você. É um processo natural que todos nós temos na nossa vida. Quando gera um trauma desse, um impacto emocional desse tipo, o que acontece? A sua mente, que está aqui para te proteger, ela cria um mecanismo de defesa para que você não sinta essa dor nunca mais. Ela esconde, ela pega essa dor, esconde no fundo da sua alma, que eu chamo, no meu livro, eu chamo de caixa matriz, né? Ele coloca lá dentro da caixa matriz, para, se acontecer algo parecido com isso, já ativa automaticamente, para que não tenha nem que pensar, você corra daquilo. Quando a gente tem um monte de crença e você não se conhece, você não entende quem é você verdadeiramente, e você não entende que isso é só uma programação mental, você age de acordo com ela. Entende? E aí você deixa de investir, por exemplo, em algo que você está sentindo pelo seu instinto que é para fazer. Mas aí, na hora que vem o primeiro instinto e fala, nossa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer um lançamento, eu vou fazer um livro, eu vou criar um canal no YouTube. Aí vem uma vozinha. Essa vozinha aqui, ó. Vem essa vozinha aqui e fala, não vai dar certo. Ele vira, ó, na orelha, ó. Não vai dar certo. As pessoas vão rir de você. O que as pessoas vão falar de você? Você vai ficar como ridículo, você vai passar vergonha. Essa vozinha, que é o diabo, nada mais é do que diabolos. É aquele que separa, é aquele que divide você verdadeiro do seu eu físico. É a mente. A mente está ali. E aí o que acontece? Essa vozinha nada mais é do que a sua programação mental. O que tem na mente? Tudo que você vivenciou em toda a sua vida. Tudo que você vivenciou em toda a sua vida está gravado dentro da mente. E ela está aqui, ó, falando. Aí você tem o seu eu superior e a vozinha. A vozinha não é a sua avó, não. É a vozinha, tá? É uma voz pequenininha. Essa vozinha, ela fica falando com você. Você não é capaz. Você não é bom o suficiente. Ou você acha que você tem medo de fazer uma palestra, de dar aula em público, de falar em público? Ninguém tem medo de falar em público. As pessoas têm medo de errar. E essa voz desgramada, diabólica, né, que fala na sua cabeça, está dentro de você. É uma voz que você não controla. E toda vez que você precisa tomar uma atitude, ela vem na sua cabeça e faz com que você tenha a atitude. Então, ela aqui, a gente chama de paradigmas.
que é o diabolos, que separa você da sua vida espetacular. Os seus paradigmas, eles comandam praticamente todos os seus comportamentos habituais, fazendo com que você não tenha a vida que você quer. Então, todas as vezes, quer ver um exemplo? Quem aqui online tem vontade de fazer alguma coisa, algum empreendimento, fazer alguma coisa e não fez por medo ainda? Medo de dar errado, medo do que as pessoas vão pensar, medo do que a família vai falar, medo de arriscar. Todos aqui, né? Poucas pessoas não têm medo de arriscar, não têm medo de fazer alguma coisa. Por quê? Porque pelo mesmo motivo, gente. Nós somos feitos da mesma coisa, da mesma estrutura. Todo mundo tem uma mente, todo mundo tem programações mentais, todo mundo tem procrastinação. Uma das coisas que as pessoas precisam entender é que todo sucesso não acontece perfeito. O sucesso é um caminho cheio de erros, até que chegou o sucesso. É um erro atrás do outro. Ninguém chega ao sucesso acertando tudo, gente. É a grande questão de todo mundo. A maioria das pessoas são simplesmente espetaculares, gente. A maioria de vocês estão aqui, tá cheio de profissionais aqui, até que trabalham com a mente, que trabalham com várias terapia e etc. E não consegue deslanchar na carreira por causa de medo, por causa de arriscar, por causa de se expor. O que as pessoas vão pensar se eu começar a falar de diabo, de Deus, da Bíblia e etc. Você acha que isso não passou na minha cabeça quando eu cito a Bíblia umas 300 vezes dentro do meu livro? O que as pessoas vão pensar? Hoje, não me importa o que as pessoas vão pensar. O que me importa é as pessoas que eu estou ajudando a sair desse medo. Se você sabe o que tem que ser feito, deixa o medo vir. Vença o medo, tá? Você tem que vencer o medo, você tem que passar por cima dessa mentezinha que fica na sua cabeça falando que você não vai conseguir. A maioria das pessoas que tem sucesso estava morrendo de medo. Eu não conheço ninguém que chegou ao sucesso, eu conheço muita gente de sucesso em vários aspectos, em todos os ângulos, em todas as áreas da vida, mas que teve medo. No início não sabia o que estava fazendo. Quando eu comecei a escrever o livro, por exemplo, quando eu fui lançar o Magos do Destino, eu estava morrendo de medo se eu ia conseguir fazer com que as pessoas descobrissem o propósito de vida delas, gente. E aí quando veio a primeira turma e era ao vivo, né, eu ia fazer as aulas ao vivo. Então só olha que adrenalina. Porque se eu fosse gravar, por exemplo, seria fácil, né? Eu gravo e se eu errar, eu posso voltar. Ao vivo não, filho. Você errou, falou alguma coisa, já era. Eu falei, é ao vivo mesmo que eu vou fazer. Porque quem manda nessa porra sou eu. Não é ele. Sou eu. Eu é que mando. Então no momento que eu falei, vou fazer isso, organizei, fiz a nossa primeira turma, deu 51 pessoas, só na primeira turma. Porque eu entendi que o medo não sou eu. Eu tenho medo, eu sinto o medo, mas o medo só vai me paralisar se eu permitir. Com certeza todo mundo aqui tem um monte de medo.